Galera do mundo do futebol e do canal do YouTube Mundo do Futebol, bom dia para todos. Excelente terça-feira. Bom, turma, vamos chegar aqui para passar os resultados de ontem. Começando pelo Campeonato Gaúcho. Juventude 1, Caxias também 1. Guarani de Bagé 1, Avenida 0. Pelo Campeonato Boliviano, gente, esse jogo aqui acabou não acontecendo, hein? Real Pari e Aurora, né? Campeonato Boliviano, esse jogo acabou que não aconteceu. Pelo Campeonato Catarinense, tivemos ontem também Chapecoense 3, Nação 1. Campeonato Catarinense. Continuando. Bom, gente, continuando por aqui. Tivemos Santa Cruz 5, Afogados 1. Campeonato Pernambucano. Tivemos também aqui São Bernardo 1, Santo André 0. Campeonato Paulista. Também tivemos Vila Nova de Goiás 2, Goiânia 1, no Clássico Goiano. Pelo Campeonato Goiano, né? Vale citar. Botafogo da Paraíba 2, Nacional de Patos 0. Campeonato Paraibano. Aqui também. Também tivemos aqui Estudiantes 2, Newell's Old Boys 0. Copa Argentina. Bom, gente, continuando por aqui, pela Copa Argentina também, tivemos o Platense empatando com o Atlético Union por 1-1. Copa Argentina. Pelo Campeonato Português, Sporting 2, Moreirense 0. Sporting 2, Moreirense 0. Campeonato Português. Bom, pelo Campeonato Inglês, Everton 1, Crystal Palace 1. Pelo Campeonato Espanhol, Atlético de Bilbao 3, Girona 2. Campeonato Espanhol. Pelo Campeonato Romeno, Universitat 0, Estrela de Bucareste também 0. Aqui também Campeonato Romeno. Pelo Campeonato Turco, tivemos o Besiktas vencendo o Konyaspor por 2-0. Campeonato Turco. E para fechar, Campeonato Alemão Sub-23, o Bayern de Munique Sub-23 perdeu pro Greuther Fürth por 1-0. Isso aí, galera. Resultados dessa segunda-feira de futebol. Bom, galera, aqui de volta para passar a agenda dessa terça-feira de futebol. 4h30 da tarde, abertura da Copa do Brasil 2024, lá em Porto Velho, Rondônia, Porto Velho e Clube do Remo, de Belém do Pará. Bom, 4h30 da tarde, o horário desse jogo de abertura da Copa do Brasil. 5h da tarde, PSV e Borussia Dortmund. Oitavas de final, jogo de ida, Liga dos Campeões da Europa. No mesmo horário, válido pela mesma competição, vamos ter também aqui Atlético de Madrid e Inter de Milão. Oitavas de final, jogo de ida, Liga dos Campeões da Europa. 5h da tarde, ambos os jogos. Bom, às 7h30 da noite, vamos ter o jogo entre... Bom, gente, continuando por aqui, Gurupi e Araguaína, hoje 7h30, Campeonato Tocantinense. 8h, Nova Venécia do Espírito Santo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. 8h, Copa do Brasil. 8h também, Santana e Oratório, Campeonato Amapaense. 8h. Da noite, no caso, né? Bom,
às 9h30, Águilas Douradas e Bragantino, pré-Libertadores, segunda fase, 9h30. Flamengo e Boa Vista, Campeonato Carioca, 9h30. E no mesmo horário, Argentina e México, amistoso futebol feminino, 9h30 da noite, nessa terça-feira. Isso aí, galera, a agenda de hoje. Galera, aqui de volta agora para passar notícias do Mercadão da Bola. Vamos lá. Bom, gente, Gennaro Gattuso, treinador italiano, foi demitido do Olympique de Marseille, da França. Roy Hodgson, esse já foi treinador da seleção inglesa no passado, era o comandante mais velho com seus 76 anos na Premier League, era o comandante mais velho em atividade. Ele estava como treinador do Crystal Palace, mas após ter passado mal em um treino, ele pediu demissão do cargo de treinador do Crystal Palace. E Oliver Glasner, treinador austríaco, ex-Eintracht Frankfurt da Alemanha, agora é o novo treinador do Crystal Palace e vai ficar no clube até a temporada de 2025. Gente, 25, 26, né? Que a temporada é dividida em anos lá na Europa, né? Então, Oliver Glasner, treinador austríaco, é o novo treinador do Crystal Palace da Inglaterra. Continuando. Francisco Calzoni é o novo treinador do Napoli, da Itália. O treinador Walter Mazzarri, que foi contratado para essa temporada no Napoli, foi demitido devido a maus resultados. E o treinador Francisco Calzoni vai assumir o Napoli a partir dessa terça-feira, certo? Bom, o Bayern de Munique, segundo notícias do site TNT Sports, o Bayern de Munique avalia a possibilidade da demissão de Thomas Tuchel, atual treinador do clube, devido a maus resultados. E Zidane seria um nome cotado para assumir o comando do Bayern de Munique. Vamos aguardar o futuro, né, do que vai acontecer nessa situação. Vamos em frente. Bom, gente, mais notícias do mercado da bola. Aqui também, na próxima janela de verão na Europa, segundo notícias, o Chelsea vai tentar a contratação do atacante Pedro, do Flamengo. Bom, o Brusque anunciou a contratação do jogador Patrick Machado para a sequência da temporada de 2024. O Brusque é de Santa Catarina, né? Sempre bom lembrar. Bom, gente, aqui também vamos em frente aqui para passar daqui a pouco. Bom, gente, o Atlético Nacional da Colômbia quer 4,5 milhões de dólares para liberar o jogador Palácios para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ofereceu 3 milhões de dólares, certo? Para comprar o jogador Palácios do Atlético Nacional. Por enquanto, a negociação, ao que parece, está emperrada. Bom, gente, no último domingo foi anunciado ao Istambul da Turquia e a sua torcida, né, no caso, que o Istambul se tornou o 13º clube da franquia Grupo City. É isso aí. Então, o Istambul da Turquia, que é o atual campeão turco, né, vale dizer, é o mais novo clube do Grupo City, o 13º clube do Grupo City, o Istambul. Vamos em frente. Bom, gente, o Fulham
O Arsenal, o Newcastle e o West Ham, ambos clubes da Premier League, têm interesse na contratação do jogador do São Paulo, Pablo Maia. O Girona e o Valência, ambos clubes da Liga Espanhola, da La Liga, têm interesse na contratação do atacante dinamarquês do Anderlecht da Bélgica, Caspian Dolberg, certo? Bom, em frente. Bom, gente, o Sevilha, o Atlético de Madrid e o Barcelona permanecem interessados na contratação de Mason Greenwood, atacante que pertence ao Manchester United e está emprestado ao Getafe lá do futebol espanhol, né? Bom, gente, Xavi Simons, esse jogador holandês, vem fazendo um certo sucesso no RB Leipzig da Alemanha e ele é esperado, lembrando que ele está emprestado, né, pelo PSG ao RB Leipzig, e ele é esperado de volta lá na janela de verão no PSG para que possa substituir Mbappé na próxima temporada lá no PSG. Bom, gente, se Kylian Mbappé acertar de fato com o Real Madrid, coisa que, segundo o jornal Marca, já está definida, até de fato o jornal Marca anunciou até o tempo de contrato, 5 anos, 5 temporadas seria o tempo de contrato do Mbappé com o Real Madrid. E já colocam como um final feliz para o Real Madrid, né? Então, em se confirmando essa informação, Kylian Mbappé vai receber a camisa 10 no Real Madrid, gente. Bom, a outra situação. Bom, gente, o jogador Franco Escobar, do Houston Dynamo, um clube dos Estados Unidos, interessa ao Inter Miami, que é o clube do Messi, né? Detalhe que o Inter Miami já fez uma proposta formal para contratar o jogador. Bom, gente, o Manchester United e a Juventus mantêm o interesse para a janela de verão no jogador Leon Goretzka, volante meia do Bayern de Munique. Continuando. Bom, gente, vamos lá, né? É inevitável, segundo notícias, a transferência do lateral americano Serginho Dest do Barcelona para algum outro clube na janela de verão, que é a próxima, lá na Europa. O Aston Villa e outros clubes têm interesse na contratação do jogador atacante do Arsenal, Aaron Smith. Bom, segundo notícias, o Botafogo gastou 13,5 milhões para contratar o volante Gregory, lá do futebol americano, gente. O Vasco vai gastar ou está gastando para contratar o Asforza, lá do Newell's Old Boys, da Argentina, 24 milhões. O Vasco está gastando para contratar esse jogador. Vamos em frente. Bom, gente, o Atlético Mineiro tem interesse no jogador Robert Santos, do Atlético de São João del Rei, para a sequência da temporada. O Vasco tem interesse no jogador Carlos Pena, o Carlos de Pena, meia do Internacional de Porto Alegre. Continuando. Bom, gente, o Juan Pablo Voivoda, que é o atual treinador do Fortaleza, segundo notícias, foi procurado por uma seleção sul-americana, mas não aceitou ir e deve renovar contrato com Fortaleza por mais tempo. O Corinthians está muito perto de oficializar a contratação do zagueiro Kaká, que está emprestado ao Atlético Paranaense, mas pertence ao Tokushima do Japão. Bom, gente, continuando por aqui. Bom, gente, vamos lá. O jogador Lucas Cal é o novo reforço, ele é um volante, do Atlético Goianiense. O volante Luan, que eu já venho falando aqui, né, jogador do São Paulo, que não deve ficar mais no clube. O São Paulo tem tudo certo para ele ir para o Criciúma, de Santa Catarina.
Tem outros clubes interessados no jogador, mas o São Paulo deixou na mão do jogador decidir para onde vai, certo? Mas vou voltar a repetir, o São Paulo tem tudo certo com o Criciúma, beleza? O Barcelona do Equador, o Barcelona de Guayaquil, fez uma proposta para contratar o jogador Tony Anderson. Repito, fez uma proposta para contratar o jogador Tony Anderson, meia, que pertence ao Red Bull Bragantino, está emprestado ao Ituano, certo? Vamos ver se consegue levar, né? O Liverpool, gente, quer avançar para contratar o jogador Luiz Guilherme, que é revelação do Palmeiras. A multa para quem quiser tirar esse jogador do Palmeiras, segundo notícias, é de 55 milhões. E o Liverpool está disposto a pagar para ter o jogador do Palmeiras. Continuando por aqui. Bom, gente, para fechar, situação aqui de Pernambuco, né? Falando um pouco do futebol pernambucano também. O atacante Zé Roberto, que vinha se destacando pelo Sport na temporada, ele se machucou, né? Machucou a mão e vai passar por um procedimento cirúrgico no dia de hoje e deve ficar 30 dias fora de atividade no Sport. Ontem o Sport apresentou oficialmente em entrevista coletiva o seu novo executivo de futebol, André Figueiredo, certo? Que chega do Corinthians. Ele era coordenador de base no Corinthians, lembrando. Mas já também citei que ele passou por vários outros clubes, né? Bom, ontem foi a estreia de Agel Fux. Gente, só saindo um pouco do futebol pernambucano. Ontem foi a estreia de Agel Fux no comando do Caxias, lá no empate no clássico Caju, né? Lá pelo Campeonato Gaúcho. Bom, voltando um pouco para o futebol pernambucano, o Santa Cruz venceu ontem o Afogados por 5-1, gente, no Arruda. É o maior placar que o Santa Cruz conseguiu contra qualquer adversário nessa temporada. O X da questão é o seguinte: como é que fica a classificação desse jeito? Os 4 primeiros no momento. O Sport, como já falei, né, inclusive no vídeo ontem, chegou a 21 pontos. O Sport não será alcançado por mais nenhuma equipe. Falta só uma rodada para acabar a primeira fase do Campeonato Pernambucano. Sport 21 pontos, Retrô 17, Náutico 17, Santa Cruz 16. Como é que fica a situação para a última rodada? Vamos lá. Para não deixar tudo em um áudio só, né? Na última rodada, o Santa Cruz vai encarar o Central de Caruaru. Última rodada da primeira fase, lembrando, né, do Campeonato Pernambucano. O Santa Cruz vai encarar o Central de Caruaru em Caruaru. O Central, para se garantir mesmo nessa fase quartas de final do Campeonato Pernambucano, que eu já citei aqui também, que é o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto colocado que disputam essa fase quartas de final do Campeonato Pernambucano, certo? No caso, os 2 primeiros na primeira fase não disputam. No caso, Sport e quem ficar na segunda posição. Bom, pensando nisso, o Central precisa vencer o seu jogo contra o Santa Cruz para garantir isso de fato, estar nas quartas de final. O Santa Cruz com 16 pontos, que conseguiu no dia de ontem, o Santa Cruz, se vencer o seu jogo contra o Central, o Santa Cruz teria que torcer para que o Retrô empatasse com o Flamengo de Arco Verde na última rodada da primeira fase do Pernambucano e o Náutico empatasse ou perdesse para o Sport no clássico por essa última rodada. Em isso acontecendo, e o Santa Cruz, lembro, vencendo o seu jogo, o Santa Cruz passa a ser o segundo colocado e aí não participaria da fase quartas de final, já iria direto para a fase semifinal do Campeonato Pernambucano, gente. Então é isso, são as matemáticas do Campeonato Pernambucano e vamos que vamos. Gente, voltando aqui para passar mais uma coisa que acabei me esquecendo de passar. 2 coisas na verdade, né? A primeira é uma correção. Eu falei aí uma informação aí que o Istambul da Turquia é o atual campeão turco e não, certo? Mas é um campeão turco, beleza? Esse clube aí que foi comprado pelo Grupo City. Bom, a outra situação foi uma entrevista curiosa do Luizito Soares,
atual atacante do Inter Miami lá dos Estados Unidos, falando de que se não fosse pela mordida que ele deu no Chiellini, zagueiro da Itália, na Copa do Mundo de 2014, ele teria ido para o Real Madrid, gente. O Real Madrid tinha um interesse em Luizito Soares, assim como o Barcelona também, mas devido à mordida que ele deu no zagueiro italiano, o Chiellini, a situação dele para ele ir para o Real Madrid realmente não ficou legal. O Real Madrid não quis associar a imagem a um jogador que cometeu um ato antidesportivo. Então, o interesse do Real Madrid ali diminuía, mas o interesse do Barcelona só aumentava. Então, logo após a Copa do Mundo, ele decidiu ir para o Barcelona mesmo, certo? Então é isso aí, galera. Revelação de Luizito Soares em entrevista lá, né, para um jornal. Bom, galera, mais um jogo para agenda, certo? Chegando de forma extraordinária aqui, não iria voltar mais, mas mais um jogo que apareceu aqui de hoje. Manchester City, Brentford, 4h30 da tarde, campeonato inglês.